Olá, Saúde da Mulher em Foco. Hoje tenho a grata satisfação de estar recebendo a fisioterapeuta Patrícia Lacombe. A Patrícia é formada em fisioterapia na PUC, ela tem MBA em gestão pela FGV e é a única formadora do método de ginástica holística na América do Sul. Ela é proprietária do Instituto Patrícia Lacombe, que é uma Health Tech em reabilitação. A Patrícia é uma referência aqui em Campinas de fisioterapia e especialmente em ginástica holística. Então, para nós é um prazer e eu vou dar a palavra à Patrícia e gostaria que a Patrícia fizesse uma apresentação do Instituto Patrícia Lacombe, qual que é a importância de ginástica holística. Para nós médicos é um trabalho que é reconhecido, mas eu tenho certeza que grande parte da população vai se surpreender com essa metodologia utilizada pelo Instituto. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E a palavra é sua para você fazer uma apresentação do Instituto e da ginástica holística para nós. Bom, muito obrigada pelo convite, Politano. Você também é uma referência para mim como médico, então é um prazer muito grande estar aqui hoje. E principalmente tendo essa oportunidade de falar dessa metodologia que eu amo e que quando eu descobri essa metodologia na França, eu tinha certeza de que eu queria me aprofundar e principalmente trazê-la para que mais pessoas pudessem ter a oportunidade de receber esse tratamento que me encantou quando eu fui conhecer. Então, como fisioterapeuta, eu tinha uma angústia muito grande e isso é bem conhecido aqui no Brasil porque nós vimos inúmeras clínicas de fisioterapia onde o paciente faz muitas sessões sequenciais e às vezes não quer se submeter a isso e fica tendo sessões intermináveis de tratamento, principalmente pelo foco que hoje se encontra aqui na saúde. A gente sabe que a medicina teve que se especializar bastante e hoje nós temos grandes especialistas em partes do corpo e isso foi muito importante para o desenvolvimento e diagnóstico precoce das doenças. Mas quando a gente volta o olhar para aquela medicina geral, o olhar do paciente como um todo, isso deixa um pouco a desejar na questão da reabilitação. Porque percebemos que muitas pessoas vão adaptando o corpo à medida que sentem dor. Então, por exemplo, quando tem uma dor lombar, normalmente tem um problema de joelho anterior, de quadril, começa a pisar diferente e aquilo acaba levando a uma patologia paralela à dor principal, à dor inicial. Só para você ter uma ideia, nas nossas pesquisas, 68% das pessoas que desenvolvem hérnia de disco lombar tiveram problemas anteriores de joelho, de quadril ou da forma de pisar, por exemplo. Então é muito importante na reabilitação ter o olhar do todo para o paciente, entender o que levou ele a ter aquele diagnóstico que muitas vezes é o diagnóstico, é a queixa dele no momento, mas que vem de outras alterações precoces. Então, quando eu fui conhecer essa metodologia na França, me encantou exatamente ver a forma como as pessoas envelheciam bem, como elas conseguiam ter um tratamento global, como elas conseguiam buscar uma reabilitação para uma parte do corpo, mas sair de lá reabilitadas no corpo inteiro. Então essa metodologia ela é baseada no alinhamento do corpo, como mais ou menos se a gente olhasse para o indivíduo e visse tudo o que ele necessita colocar em ordem. Se a gente fizer uma comparação básica com o carro, seria um alinhamento, funilaria e pintura, tudo ao mesmo tempo. E na fisioterapia isso era muito difícil de ver. Então, quando eu conheci esse método, eu tive a vontade de trazê-lo para o Brasil e me dediquei a estudar exatamente o que esses mais de 800 movimentos que compõem a ginástica holística poderiam trazer para as diversas patologias, não só ligadas à ortopedia, mas à saúde da mulher, reumatologia, ao envelhecimento, como por exemplo prevenção de quedas, que é tão importante nos idosos. Então ele é um método que visa a saúde de uma forma global. Muito bom, então vocês viram que é realmente uma inovação, é uma mudança de entendimento daquela fisioterapia em que a pessoa sai
entra num determinado espaço e pega um papelzinho e vai fazendo aquele exercício. Patrícia, assim do ponto de vista prático, qual que é o perfil que você mais tem no consultório de pacientes? São pacientes de mais idade, são pacientes mais jovens, são pacientes que procuram por patologia, são pacientes que procuram por reabilitação? Qual que é o perfil que você mais tem no consultório? Esse perfil vem mudando de uns 5 anos para cá. Então, anteriormente, nós tínhamos muitas mulheres na faixa de 45 mais, que realmente começavam a sentir que o seu rendimento físico estava diminuindo, queriam estar aptas a ter uma vida normal e principalmente a questão da dor, que hoje, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, afeta 80% da população. Mas hoje nós vimos muitos pacientes mais idosos que envelheceram mal porque não fizeram nenhum trabalho preventivo e hoje se percebem com limitações importantes na própria deambulação, quer dizer, no próprio caminhar. E estão hoje com uma série de limitações nas suas atividades cotidianas. E de um outro lado, um número importante de jovens. Aí a gente poderia discorrer desse assunto um dia inteiro, mas o uso da própria tecnologia cada vez menor tem causado uma mudança de hábito importante nas crianças, nos adolescentes, que hoje passam grande parte do seu dia olhando para dispositivos pequenos, focando o olhar aí. Então a gente já sabe em pesquisas mais recentes que grande parte da população vai ter miopia precoce. E a gente percebe que é uma adaptação a um novo estilo de vida. E esses jovens hoje brincam pouco, andam pouco, são mais sedentários. Então, há 5 anos atrás, nós não tínhamos esse percentual também nos procurando para um trabalho e pior, que não é preventivo. Eles vêm já com alguma dor instalada. E aí eu percebi em toda essa necessidade de inovação, o método já é inovador dentro da fisioterapia, mas na pandemia nós vimos isso acontecer de uma forma muito mais forte, muito mais robusta, a quantidade de pessoas que passou a olhar para a saúde de forma diferente, a perceber a necessidade de cuidados que antes a vida ia levando, eles iam no piloto automático. E a pandemia para mim foi um marco, aonde as pessoas começaram a adquirir mais consciência corporal, consciência da própria saúde. E isso abriu uma oportunidade, um leque dentro da fisioterapia e da reabilitação, mas principalmente da ginástica holística, em poder oferecer à população um trabalho mais preventivo do que eu vinha oferecendo. Porque lá no passado, quando eu trouxe o método para o Brasil, eu precisei me aliar a grandes operadoras de saúde para tornar o método conhecido. Mas o que nós encontrávamos eram pessoas já com patologias graves instaladas. Então eu acabei começando essa trajetória no Brasil prevenindo cirurgias. E quando a gente fala de prevenir cirurgias, a gente está falando de pessoas que já estão lesionadas. Então o meu grande sonho dentro desse contexto todo é conseguir conscientizar a população em pensar como você quer estar daqui a 10 anos. Quer dizer, o que você tem que fazer hoje para ter destreza, não ter limitação no movimento e conseguir ter uma vida plena no seu futuro. Então, precisar incutir isso na cabeça do jovem é muito difícil, porque a gente, quando adquire uma certa idade, a gente vê o quanto poderia ter feito diferente preventivamente e o quanto a gente teria qualidade para exercer aí a nossa idade adulta de forma mais plena. Patrícia, eu acho o seguinte, eu acho que as empresas, elas ainda precisam conhecer mais o método de vocês, sabe? Eu acho que essa história da prevenção é um momento muito importante hoje em dia. A gente vê que a população vai envelhecer, chegar aos 80 anos, aos 82, aos 85 e vão chegar muitas vezes sem uma condição de saúde ideal para poder sair, para poder viajar e assim por diante. E a gente vê que muitas pessoas hoje trabalham em empresas. Como você está vendo, as empresas
tem tido essa preocupação em fazer isso preventivo? Como que você está conseguindo a penetração, se é que está conseguindo a penetração nas empresas dessa ginástica holística? Hoje a gente vê que o fator financeiro, ele é determinante para uma empresa fazer uma contratação de um serviço como esse. Então ainda não atingimos o ponto aonde se preocupa realmente com a saúde do trabalhador. Então hoje a gente vê um número grande de afastamentos, de pessoas, porque se fala muito do absenteísmo, isso é um fato. Mas a gente também tem que pensar no presenteísmo, que é um grande número de pessoas que trabalha com dor e que a produtividade dessas pessoas é questionável. Isso não está sendo mensurado e nem avaliado. Então, novamente, a gente volta no assunto da prevenção. O que poderia ser feito? Quanto um trabalhador, um funcionário renderia se ele tivesse em plena condição física? Todo mundo sabe disso, mas diante de tantos desafios que a empresa enfrenta, hoje ela coloca o fator financeiro à frente dessa decisão. Mas o impacto financeiro numa folha de pagamento hoje, num absenteísmo e num afastamento, ela é tão relevante que muitas empresas, independente de terem um convênio médico, de estarem associados a uma operadora de saúde, elas próprias tomam a decisão de implantar um modelo preventivo como esse. Então eu já implantei isso em mais de 200 empresas, mas ainda assim no mundo, no Brasil, isso ainda é um número bastante limitado, perto tanto que a gente pode fazer. Que bom, então vocês viram que essa é uma fisioterapia do futuro, ou seja, é a mudança da visão, a ginástica holística, ela já vem há algum tempo, acho que ela é até pouco divulgada, perto dos resultados que a gente tem. Enfim, eu gostaria de agradecer, Patrícia, queria ver se você tem alguma coisa mais para complementar em termos de informação para a população acerca da ginástica holística. Então, diante dessa necessidade que nós vislumbramos aí de unir a tecnologia à saúde, eu intitulo Fisioterapia do Futuro perante a oportunidade que eu tive de uma grande experiência com essas operadoras de saúde, de um volume enorme de pacientes tratados em diversas patologias, de trazer um software de reabilitação. Esse software permite que as pessoas possam fazer os seus tratamentos aonde elas estiverem. Então, deixar disponível à população que hoje tem cada vez menos tempo a condição de poder também se tratar em casa, durante uma viagem e principalmente ter todo o tratamento dela de forma que as aulas, as sessões possam ir se modificando para tornar uma coisa mais agradável o processo de reabilitação. Então o Fisioclub é um software de reabilitação onde nós temos todos os protocolos que são oferecidos na clínica que podem também ser usados à distância. Bom, Patrícia, queria agradecer a sua presença aqui, eu acho que foi bastante elucidativo, torno a repetir, a ginástica holística não faz ainda parte do dia a dia médico e eu tenho certeza que vários colegas, a partir dessa apresentação sua, começarão a pensar sobre ginástica holística no seu dia a dia do consultório. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço.